Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos. Thiagão aqui se recuperando e, pelo amor de Deus, hein, Fluminense? Fluminense perdeu pro Palmeiras ontem. Pô, mas eu preciso falar algumas coisas aqui sobre o jogo, se você me permite. Assisti o jogo na base do chazinho, debaixo das cobertas, porque eu estou gripando, né? Estou tentando superar isso aqui. Mas, galera, poxa, o jogo de ontem... Vamos comentar um pouquinho sobre o jogo, se você me permite. Eu vou falar um pouco sobre o jogo no fim do vídeo, tá? Vamos trazer as novidades. Se você não tem interesse em ver sobre o jogo, não tem problema, né? Então lá pro finalzinho eu falo sobre o jogo e vamos começar trazendo as informações do maior de todos pra vocês. Olha só, galerinha, se inscreva aqui no canal Hora do Flu. Se você ainda não se inscreveu, gente, muita gente tá se inscrevendo, eu tô feliz. Já estamos com 91 mil e por aí vai, hein? Hora do Flu sempre subindo aí, é muito bom. Ative o sininho tricolor, né? Espero que o Fluminense nos ajude dentro de campo. A situação não tá muito boa, 3 derrotas seguidas, 4 derrotas seguidas se contar do Chelsea, né? Então a gente precisa realmente botar a cabeça no lugar, né? Eu tenho outra coisa que eu queria falar com vocês hoje também, mas ó, se inscreva aqui se você ainda não se inscreveu, deixa o like também, galerinha, likezão, hein? Ajuda a gente, pô, pelo amor de Deus, gente, clica nesse like, ó, a situação tá daquele jeito. Bom, ontem a gente trouxe essa informação aqui, não foi, diretor? Né? Que o Fluminense possui um interesse no atacante Roger Guedes, que atualmente defende o Al Rayyan. A gente trouxe isso ontem, tá? Só que, rapaz, eu cometi um erro terrível, tá? Meu amigo Quintela, tá? Do Resenha Tricolor, já tinha falado sobre isso e eu não vi, né? Então, vai aqui o meu pedido de desculpa. Já conversei com ele no privado, tem um número, tem um contato do Quintelão, né? Mandei mensagem pra ele, falei, irmão, me perdoa. Eu não vi que você também já tinha dado a informação do Roger. Então, assim, créditos total aqui o nosso querido Resenha Tricolor, tá? Pra tu ver, são duas fontes interessantes que falam do mesmo assunto, tá? Então, assim, peço desculpa mais uma vez, acreditando aqui o Resenha Tricolor. Se inscreva no canal do Resenha Tricolor, que é um canal fantástico. Também sofreu problemas com strikes, né? Então, assim, ajude a mídia tricolor, ajude o meu amigo Quintela também, que é um cara absurdo, apura também informações pra caramba no Fluminense. É um trabalho muito difícil, então todo mundo que dá a cara, gente, para trazer informações pra você, tem gente que desdenha, mas valoriza, porque nós estamos dando a nossa cara aqui, ó. Eu coloco a minha cara aqui, a gente tem o Quintelão que coloca a cara dele lá, é o nosso CPF parrolo. Então o que a gente traz, a gente só traz porque realmente eu particularmente confio muito, né, no trabalho que é feito aqui no canal Hora do Flu, juntamente com o meu amigo Thiago Manolo, né, e o Quintelão também, é um cara que, pô, confio demais, tá? Então é isso, só para deixar muito claro que o Quintela tinha falado primeiro que eu, então créditos ao nosso querido Quintela. Tamo junto, Quintelão, você é fera. Agora, sobre o Roger Guedes é isso, né? Parece que o Grêmio também tá firme e algumas fontes no Sul dizem até que tá encaminhado, né? O que tá acontecendo no Grêmio? Só pra deixar... Muita gente perguntou, Thiago, mas de onde que o Grêmio tá tirando dinheiro pra contratar o Roger Guedes? Bom, um candidato, que eu esqueci o nome dele agora, mas o candidato à presidência do Grêmio vem botando dinheiro do bolso dele no Grêmio, mesmo não tendo ali vencido as eleições. Só para você ter ideia, ele já investiu cerca de 130 milhões de reais para a arena do Grêmio, né? Já investiu, só candidato ele já botou e fez uma promessa de investir 500 milhões de reais do bolso dele para reforçar o Grêmio. Por isso que o Grêmio está conseguindo contratar Carlos Vinícius, outros nomes. Agora tenta também a contratação do Roger Guedes. Então, assim, é claro que, pô, doideiro o que esse cara tá fazendo lá, né? Aí a gente tem um monte de bilionário no Brasil que se diz tricolor, nunca deram uma bala Juquinha para ajudar em nada, né? Ainda tem gente que fala, não, mas a SAF tem que ser dos tricolores. Será? Não sei. Às vezes eu tenho mais confiança num árabe, no dono do PSG, do que num cara que se diz tricolor, bilionário e nunca deu R$1, nunca botou nada. Talvez nem sócio seja, mas tudo bem. Voltando aqui a falar de Roger Guedes, então existe também o interesse do Grêmio na situação do Roger Guedes e por causa desse rapaz, né, que é candidato aí à presidência do Grêmio, acaba tendo o Grêmio uma
oportunidade financeira que pode até superar do Fluminense. Pra tu ver, né? Qualquer investimento que tenha acaba superando o Fluminense. Mas vamos ver. Vamos ver. Eu espero que o Fluminense faça de tudo para trazer o Roger Guedes. É um nome gigante, um nome que desequilibra. Eu já mandei mensagem pro próprio Roger Guedes, né? Já falei para ele, venha pro Fluminense. Fiz minha parte, tá? Quem sabe ele não vê a minha mensagem e fala, cara, vou, mas pra isso depende do Fluminense também investir, né? E fazer uma proposta. Mas minha parte eu fiz, hein? Mas vamos lá. Pessoal, continuando aqui, deixando o assunto de Roger Guedes, eu queria falar sobre a Sul-Americana. Gente do céu. A Sul-Americana, ela vem falando assim pro Fluminense. Olha, Fluminense, a hora é agora, tá? Você não me tem. Você já tem a Recopa. Você tem a Libertadores, graças a Deus. Mas você ainda não me tem, a Sula. Eu tô aqui. Você chegou, né, perto de conquistar a Sula, não conseguiu? A hora é agora. Por quê? Ontem mais um clube brasileiro caiu, tá? E foi o Grêmio. O Grêmio caiu pro ex-time do Serna, o Alianza Lima, tá? Então agora é oficial. Do lado do Fluminense aqui, né, do lado esquerdo, né, a gente não tem mais nenhum confronto brasileiro. Os brasileiros do nosso lado da chave caíram todos, né? Sobrando apenas um outro brasileiro na competição, que é o Atlético Mineiro, que vai enfrentar hoje, aqui ó, vai enfrentar hoje o Bucaramanga, tá? O Atlético ganhou o primeiro jogo por 1-0, agora em casa vai enfrentar o Bucaramanga. A gente sabe que o favoritismo é totalmente do Atlético, mas teve aquela questão do dinheiro, o pessoal solicitando ali, né, até para sair do Atlético. Isso já foi resolvido, tá, pessoal? O próprio Rony voltou atrás da sua ação e vai continuar no Atlético, né? Parece que já pagaram os jogadores, o empresário lá, dono da SAF. Então, assim, parece que as coisas estão mais calmas no Galo. Agora, sobra pro Fluminense e Atlético Mineiro. Eu vou te falar, tá? Ou é o Fluminense ou é o Atlético. Eu acredito que vão ser campeões aqui. Resumindo, alô Fluminense, alô presidente Mário Bittencourt, se fizer um esforcinho agora mínimo de buscar um Roger Guedes da vida, e se não for Roger Guedes, seja um nome de grande impacto, busca lá o Rinestrosa, deixa ele aqui, já pega, dá aquela equilibrada, vai ter que contratar mais 2 zagueiros, porque ontem lesão do Inácio, muito esquisito, vamos comentar sobre isso aqui. Então, alô Mário Bittencourt, pega o dinheiro do Mundial, sei que, né, teve um agrado para os jogadores aí, fontes da ESPN dizem que foi na casa dos 70 milhões para os jogadores dividirem, juntamente com a comissão técnica. Então assim, e o torcedor ganha o quê? Os jogadores já ganhou o bicho milionário. O torcedor ganha o quê? O que eu vou ganhar? Meu irmão, eu quero é jogador. Jogador bom, né? Então vamos ver o que vai acontecer. E se melhorar o time, o Flu tem tudo para conquistar essa linda taça da Sul-Americana, na minha opinião. Tá bom? Agora, continuando aqui, vou até continuar no assunto. Problema no joelho de Inácio reduz opções do Fluminense e escancara a necessidade de reforço na zaga. Se mesmo com Inácio eu já achava que o Fluminense precisava de mais um zagueiro, quem dirá agora com uma possível lesão séria do Inácio. Por que é uma possível lesão séria do Inácio? Inácio ontem teve um problema no joelho. Hoje, segundo o GE, vai passar por cirurgia. A gente vai ter o martelo batido hoje. Mas assim, coisa pouca não foi. Ah, Thiago, por quê? Porque o jogador saiu chorando, pessoal. Chorando mesmo, sentindo muitas dores. Ou sabendo, né, que a situação não foi legal. Cara, o jogador sente. Na hora, quando é, Deus me livre guarde, mas tipo assim, quando é um ligamento cruzado, algo nesse sentido, né? Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a situação do Inácio deixa o Fluminense bem vulnerável em relação à zaga. Aí na zaga, sem Inácio, vamos supor que ele fica um tempo fora, nós só vamos ter Thiago Silva, de confiável, o cara que é incontestável. Só Thiago Silva. Porque Freitas é dia de luta e dia de glória. Ou é luta ou é glória. Ultimamente está sendo mais dia de luta. A gente tem Thiago Santos, que Deus me livre contar com o Thiago Santos. É meu xará, mas pelo amor de Deus,
já entregou muita rapadura esse ano. A gente tem Manuel não era nem pra estar no Fluminense também, juntamente com o Thiago Santos. Então, assim, a situação do Fluminense pra zaga ficou terrível. E o Fluminense vai ter que buscar aí, com certeza, né, nomes pra zaga. Então, assim, se anteriormente a gente falava que o Fluminense ia negociar com um certo número de jogadores, já pode mudar. Vem mais reforços aí ainda. Porque vamos precisar também mudar, mexer na zaga. Aí o pessoal fala, não, mas sobe o menino da base. Não sei se zaga tem algum menino da base que seja muito bom, não. A ponto de, sabe? A ponto de dar uma resposta à altura que o Fluminense espera. Mas é isso, né? Vamos ver o que vai acontecer pro restante da temporada. Outra coisa que acontece é o Renato recusou a falar sobre reforços ontem, tá, após o jogo, né? E disse que é uma conversa entre ele e o presidente sobre essa situação. Lembrando que a informação do Hora do Flu é que o Fluminense já negocia com 3 nomes, né? E um desses nomes é centroavante. Ainda mantido em sigilo os nomes, né? Mas existe ali um otimismo da diretoria do Fluminense para poder assinar até essa semana mesmo, assinar com pelo menos um, né? Vamos ver, já estamos na quinta-feira. Essa foi a informação do canal Hora do Flu para você, tá bom? Agora, seguindo aqui, eu preciso falar, meus amigos queridos, amados amigos, sobre o jogo de ontem, tá? E aqui, galera, eu não vou me alongar. Não vou me alongar, mas tá muito, assim, vamos lá. O jogo contra o Cruzeiro foi um jogo onde o Fluminense fez um primeiro tempo ridículo. E perdeu o jogo porque fez um primeiro tempo abaixo. Melhorou no segundo tempo, mas não conseguiu fazer os gols. Tá? No jogo contra o Flamengo, o Fluminense até defensivamente conseguiu controlar o jogo, mas com uma postura muito mais defensiva, né? Mas no finalzinho tomou gol de bola aérea, né? Um gol aí que o Fluminense vem tomando várias vezes. Já o jogo contra o Palmeiras foi diferente. Porque eu gostei do primeiro tempo do Fluminense, cara. Eu achei que o Fluminense, no primeiro tempo, o Fluminense conseguiu. Faltava algumas coisas, como a criatividade no meio de campo. Hoje em dia, o Fluminense precisa de um jogador que seja o seguinte: que seja tanto bom em marcação no sentido de ir e voltar, preencher os espaços, e ele tem que ser bom também em armar o jogo, tá? É tipo aqueles meio-campistas, né? Aquele volantão que consegue armar também. Porque quando o Fluminense coloca Martinelli, Hércules e Nonato, a gente até consegue defender muito bem no meio de campo, preencher os espaços. Mas chega na hora de criar as jogadas, a gente fica escravo em criar jogadas pelas pontas, porque não tem no meio alguém que consiga, né, dar os passes nas verticais e abrir a jogada, né? Então a gente precisaria de um meio-campista com intensidade, né? Um cara que conseguia armar, mas também ser intenso dentro de campo, né? Acho difícil achar esse cara, mas é o que precisaria. Porém, eu gostei, eu acho que o Fluminense, o Serna errou muita coisa. A gente teve até o Soteldo que, na minha opinião, no primeiro tempo, ele conseguiu até levar perigo em alguns lances, como o lance do pênalti do Fluminense mesmo. Foi uma jogada que originou-se ali no Soteldo, né? Mas é claro, o Soteldo tem aquela questão de perder muita posse, né? Ele perde muita posse de bola, até porque é um jogador que acaba arriscando muito em relação aos dribles e tal. Isso faz você perder muita bola, mas o Soteldo tá perdendo bola demais, né? Realmente está fora do ponto. Mas falando um pouquinho sobre o jogo, você teve o Fluminense, na minha visão, tá? Que conseguiu fazer até um bom primeiro tempo. Mas ontem foi um jogo que foi de um azar inacreditável também, né? O primeiro gol do Palmeiras foi uma falha. Uma falha do Fábio que tu nunca mais vai ver isso aí. Pode anotar. O Fábio, a bola na mão dele. Tem dia que é noite, cara. Eu falo assim. Dá a sensação que tá tudo dando errado, né? Porque a gente tomou a escolha errada. Sabe? Eu tenho muito isso na minha vida. Se tu tomar uma escolha errada, parece que as coisas tudo cooperam pra dar errado. E eu acho que
Parece isso, né? Porque você vê uma bola aérea, Freitas não pula, Inácio não pula, ninguém pula. Maurício, que é o meio-campista do Palmeiras, cabeceia pra baixo, a bola escorrega na mão do Fábio, uma bola fraquinha e morre dentro do gol. No segundo tempo, o Palmeiras melhorou, né? Mas quem deu o gol do Palmeiras foi o Fluminense. Com o Martinelli dessa vez. Um erro do Martinelli. Sabe, erro de fundamento? Erro de se tu for hoje na escolinha de futebol, todo mundo sabe que tu não pode atravessar a bola ali. Como ele fez. E ele fez exatamente isso. Ele atravessou a bola pelo meio, deu a bola no pé do Vitor Roque, que estava entre os zagueiros, né? Entre os defensores. O Vitor Roque pega, dribla e faz o gol. Então, assim, foram 2 gols do Palmeiras com entregadas do Fluminense, né? Jogo muito difícil, o Fluminense conseguiu abrir o placar com o pênalti do Germancano, né? E é isso, o Fluminense perdeu o jogo, né? Não pode, cara. Todo mundo sabe, né, que não pode entregar bolas assim. Acho que o Fluminense tem dá pra ser melhor, mas é necessário contratações. Tá muito claro que se o Fluminense trouxer de 2 a 3 ou até 4 boas peças, esse time do Fluminense vira outro. E vai ter que fazer isso porque perdeu o seu melhor jogador, né? Mas vamos lá, no fim, eu até gostei do primeiro tempo do Fluminense, né? O Fluminense criou mais chances do que o Palmeiras, mas tá faltando esse cara pra meter pra dentro do gol, tá? Ontem a gente teve diversas chances de empatar o jogo também, no segundo tempo. Teve uma bola do Freitas recebeu à frente, chutou na lua. Teve do Keno também, entrou na área sozinho, foi chapou na lua. Então assim, tá tudo dando errado pro Fluminense. Mas o Fluminense até criou oportunidades. Não dá pra falar que não criou, pessoal. Criou, né? Mas no gol, ó, ninguém acerta a casinha, tá? Olha só. O único chute no gol foi o pênalti que entrou. O restante, ó, 17 chutes, ninguém acerta a casinha. Então, tá faltando pro Fluminense contratações. Tá faltando pro Fluminense jogadores que metam a bola pra dentro. É isso que tá faltando. E tomara que não falte mais, porque a diretoria vai buscar, se Deus quiser, pelo menos. Essa é a nossa torcida. Que a diretoria do Fluminense entenda que o Fluminense precisa desses jogadores e que faça, né, o seu melhor para reforçar o maior de todos. Queridos, eu tô indo nessa. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esqueça de se inscrever e de deixar aquele like. Você que chega até aqui no fim do vídeo, você é importantíssimo pro canal do Flu. E um abraço especial pra você, belezinha? Vamos seguindo, sempre falando do Fluminense, em prol aí das melhorias que é necessária para que o torcedor volte a sorrir, volte a ficar feliz. Um beijo no seu coração, fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal.